Olá, bem-vindo novamente para a nossa correção do Enem 2016. Preste muita atenção na questão que vamos discutir agora. Ela abre um debate sobre o exercício da língua portuguesa no que diz respeito a padrão culto, a linguagem formal, linguagem informal, linguagem oral, linguagem escrita. Preste muita atenção nos dois textos que foram colocados na prova. Vamos ao primeiro texto. Entrevistadora. Eu vou conversar aqui com a professora AD. O português, então, não é uma língua difícil? Professora, olha, se você parte do princípio que a língua portuguesa não é só regras gramaticais, não se você se apaixona pela língua que você já domina, que você já fala ao chegar na escola. Se o teu professor cativa você a ler obras de literatura, obras dos meios de comunicação, se você tem acesso a revistas, a livros didáticos, a livros de literatura, o mais formal ou difícil, é porque a escola transforma, como eu já disse, as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. Veja, entrevista, então a entrevistadora, a professora, transcreveram da forma que ela disse, por isso o uso das reticências, de algumas expressões tipo do, da, e, o, porque houve o quê? Na hora de comentar, de falar, talvez uma paradinha no que diz respeito à fala. Então ali é uma transcrição da fala, uma transcrição então da oralidade. Bem, vamos ao texto 2, que é uma reescrita do texto 1, porém numa perspectiva da linguagem escrita e não da linguagem falada. Então veja o que ocorreu no texto 2. Vamos a ele. Entrevistadora. Vou conversar com a professora AD. O português é uma língua difícil? A professora então responde: não. Se você parte do princípio que a língua portuguesa não é só regras gramaticais, ao chegar à escola, o aluno já domina e fala a língua. Se o professor motivá-lo a ler obras literárias, e se tem acesso a revistas, a livros didáticos, você se apaixona pela língua. O que torna difícil é que a escola transforma as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. Ok? Então veja bem, transcrevemos então da fala para a escrita. O mesmo texto, você viu que o teor não foi alterado. Percebemos nos dois textos, é claro, é uma entrevista com uma professora, parte-se então do princípio de que o domínio da norma culta ocorreu. Mas quando se trata de oralidade, há sim uma pausa maior na questão da fala, há elementos que fazem parte da oralidade, que são inseridos. Quando passados para a linguagem escrita, os elementos são descartados. Aí a linguagem fica totalmente norma culta, ou seja, padrão gramatical. Então vamos ao enunciado. O texto 1 é a transcrição de uma entrevista concedida por uma professora de português a um programa de rádio. Ok. O texto 2 é a adaptação dessa entrevista para a modalidade escrita. Em comum, esses textos, veja bem, em comum, o que existe em comum no que diz respeito à linguagem falada e à linguagem escrita, no mesmo teor, no mesmo perfil, ou seja, a mesma pessoa comentando, fazendo o mesmo comentário. Então vamos lá, veja bem, nós vamos procurar então uma resposta que diz respeito ao que há de comum entre os dois textos. Bem, há uma discussão recorrente no que diz respeito ao português culto, chamado de português culto urbano, que foi a resposta, que é a letra E. O que seria então esse português culto urbano? É aquele que a pessoa tem o domínio da norma culta e exerce numa linguagem mais descontraída, numa linguagem informal, que é a linguagem oral, que é, no caso, a entrevista. Claro, sem cometer aqueles desvios gramaticais considerados bem próximos a plebeísmos, a coloquialismos, não. Então seria aquele português correto, mas com a diferença envolvendo
pensamentos, envolvendo algumas situações que são características da oralidade, para dar entonação às frases, para dar entonação ao estilo, à maneira de falar. Então tá aí, por isso foi a resposta. Veja a letra A, apresenta ocorrências de excitações e reformulações. Não, ela não reformulou, ela deu sequência à entrevista. Ela não parou e falou, não, vou dizer de forma diferente, não foi isso que aconteceu. São modelos de emprego de regras gramaticais. Não, porque há a questão que envolve oralidade e a questão que envolve a linguagem escrita. Esse foi o objetivo principal dessa transcrição. São exemplos de uso não planejado da língua. Não, a língua foi, a maneira de conduzir a entrevista, de conduzir a resposta, ela foi planejada. Houve o exercício ali de regência, de concordância, de colocação pronominal, sinais de pontuação, isso tudo aconteceu. Apresentam marcas da linguagem literária. Não, é da linguagem oral ou linguagem escrita, ok? Então, por isso, são amostras, então, desse português dito, culto, urbano, ok? Então, tá aí a resposta da questão 121. Aguardo você para um próximo comentário. Até breve.